começa pelas mãos. As mãos que escrevem, que falam, que tocam, comemoram. As mãos que levantam troféus, que giram camisas. Mãos que beijam, mãos que agradecem, reverenciam. As mãos, à direita, à esquerda. À esquerda, a mão controversa. Mão que aplaude, mão que julga. Mão que, mesmo errada, eterniza. Tudo começa e termina pelas mãos, no coração. Muito boa tarde para você. A Argentina chora, o mundo do futebol está de luto e o Globo Esporte também, pela morte do grande Maradona. Daqui a pouco o velório em Buenos Aires, a repercussão pelo mundo e também um pouco da obra e da vida desse gênio do futebol. Mas eu vou começar falando de Botafogo, que perdeu mais uma, dessa vez para o líder Galo no Mineirão, e está afundado na zona de rebaixamento. O abatimento era visível e a verdade doída. Nosso primeiro tempo foi ridículo. Durante essa etapa, criticada pelo Benevenuto, o Keno deu esse cruzamento perfeito. O Vitor Luiz não pulou e o Savarino chegou com o ombro, com tudo, para mandar para a rede. Mas o gol foi legal, hein? Savarino de ombro! É gol do Galo, quarto dele no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi amplamente dominado e teve só uma finalização nesse primeiro tempo, considerado ridículo. A gente não conseguiu tocar 3 passes, um com o outro, pegava a bola, arrastão, acho que faltou coragem pro time querer jogar. E o Diego Cavalieri ainda mostrou que estava atento e evitou que poderia ser um gol olímpico do Johan. E depois do intervalo? No segundo tempo a gente esperou tomar o gol para tentar reagir, né? E contra uma equipe que é o Atlético, né? Tá na ponta da tabela lá. Difícil depois querer reagir, né? Pois é, logo aos 4 minutos o Savarino encontrou Sacha na boa para aumentar o drama do Botafogo. A reação foi rápida. 3 minutos depois, com o zagueiro Sincerão. Marcelo Benevenuto é o nome da emoção! Mas não foi suficiente. Keno levou a melhor em cima do Marcinho e foi derrubado na área. O Diego Cavalieri evitou o gol do Keno, mas não evitou a derrota. Atlético Mineiro 2, Botafogo 1. Próximo jogo do Botafogo é só daqui a 9 dias e é o clássico contra o vice-líder Flamengo no estádio Newton Santos. Já o Fluminense, que está em quinto, recebe o Bragantino pelo Brasileirão na segunda-feira. Hoje o Vasco enfrenta o Defensa e Justiça pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time desembarcou ontem à noite em Buenos Aires e encontrou a Argentina de luto por causa da morte do ídolo Maradona. Nas redes sociais, os argentinos que atuam pelo Vasco se manifestaram. O meio-campo Leonardo Gil postou: "Se foi ele que nos ensinou o que é amor pelo futebol." O atacante Germancano escreveu: "Deus está com Deus, será eterno." E o camisa 10, Benítez, que não joga hoje por estar com Covid-19, foi sucinto: eterno. Para a partida desta noite, além de Benítez, o Vasco terá mais 8 desfalques por Covid-19 e o volante Andrei suspenso. Lembrando que o técnico Ricardo Sapinto também testou positivo para o vírus e não viajou. O auxiliar Alexandre Gracelli comandará o time hoje. Bora ver gols então do Brasileirão? Começando por Coritiba e Corinthians. O jogo foi em Curitiba. Olha a bola na mão do Mailton. Pênalti toda hora assim, né? O Fábio Santos bateu bem. Corinthians venceu 1-0 fora de casa. Agora Ceará e São Paulo em Fortaleza. Que facilidade para o Diego Costa, 1-0 São Paulo. Aí o Lima ajeita para o Léo Chu. O Ceará empata e aí... Gol polêmico, hein? O Pablo fez o gol do São Paulo e o Bandeirinha deu impedimento. Aí. Só que teve checagem do VAR, que disse que o gol valeu. Aí o jogo foi reiniciado e tudo, gente. Quando avisaram o árbitro mais uma vez: olha, a gente errou aqui, tá? Aí ele voltou atrás e anulou o gol. E terminou assim: Ceará 1, São Paulo também 1.
Mike Tyson and Roy Jones, and I'm coming to fight. É mais que boxe, é Mike Tyson. Sábado, depois do Supercine, aqui na Globo. Maradona era um apaixonado, viveu com muita intensidade as melhores e as piores coisas da vida também, né? E uma de suas grandes paixões era o Boca Juniors e o estádio do clube ficou todo apagado só com a luz do camarote do Maradona acesa. Numa das muitas homenagens ao ídolo, depois do intervalo, eu mostro outras para você. O corpo de Maradona está sendo velado na Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. Vou falar com o Rafael Sibila, que está lá pertinho. Sibila, nem consigo imaginar a comoção que o povo argentino está vivendo hoje aí, né? Olá, Escobar. Desde ontem, um dia muito triste, né? Dias muito tristes aqui na Argentina com a notícia da morte de Diego Armando Maradona. Nesse momento, muita gente está vindo aqui à Casa Rosada para prestar uma última homenagem ao Diego Armando Maradona. Calcula-se que 1 milhão de pessoas vão tentar passar aqui pela Praça de Mayo para ingressar à Casa Rosada. Por isso, até o governo argentino já está cogitando estender o horário do velório. O Maradona seria velado até as 4 horas da tarde, mas cogita-se que esse velório seja estendido para que mais pessoas possam entrar na Casa Rosada. Muita gente trazendo camisetas, flores, deixando alguma oferenda para o Diego Armando Maradona para dizer um simples obrigado. Desde ontem, muita festa em termos de homenagens, a gente viu aqui em Buenos Aires. Tanto na 9 de Julho, como em La Bombonera, como no estádio do Argentinos Juniors. Foi a forma que o argentino encontrou de dar um último adeus ao Maradona e principalmente cantando muitas músicas, Escobar. Pois é, Sibila. Muito obrigado aí pelas suas informações. Vamos ver essas homenagens então agora que foram prestadas pelo mundo inteiro, na Argentina também, para o Maradona. Atrás dessas paredes, Maradona se apresentou ao futebol. E foi em frente ao estádio do Argentinos Juniors que muitos torcedores escolheram dar adeus ao craque. Desde 2003, o estádio do clube que revelou o jogador para o mundo passou a se chamar Diego Armando Maradona. O Boca Juniors, clube do coração de Maradona, também prestou sua homenagem. A única luz acesa na La Bombonera ao longo da noite vinha do camarote que pertencia a Maradona. O Internacional, que enfrentaria o Boca ontem pelas oitavas de final da Libertadores, trocou o vermelho pelo azul no Beira-Rio. O jogo foi adiado para a semana que vem. O Estádio Azteca, onde Argentina e Inglaterra se enfrentaram pela Copa do Mundo de 86, também fez sua homenagem. Foi atrás dessa coroa de flores que Maradona marcou 2 dos gols mais antológicos da história do futebol. E de Londres, Marcelo Correge nos mostra a repercussão na Europa. D de Diego, 10 da camisa do craque. No jornal espanhol Sport, a combinação de letras e números anunciou a chegada de um deus ao céu. Maradona também foi descrito assim pela imprensa francesa. O diário L'Équipe entrevistou Michel Platini, craque de tantos duelos com o argentino quando os dois jogavam na Itália. Platini disse que a perda e a tristeza são muito grandes para o futebol, mas ele já vinha se preparando nos últimos anos para o anúncio do adeus a Maradona. Nos anos 80, Platini era o craque da Juventus, mas Diego levou o Napoli a outro patamar. 2 títulos italianos, uma Copa da UEFA, uma Copa e uma Supercopa da Itália em 7 anos. As ruas da cidade no sul da Itália velam um corpo ausente desde ontem. O prefeito Luigi Magistris anunciou que o estádio São Paulo vai passar a se chamar Diego Armando Maradona. Ao contrário do Boca Juniors, que teve o jogo de ontem pela Libertadores adiado, o Napoli vai jogar hoje pela Liga Europa contra o Rijeka da Croácia, lá dentro do estádio onde Diego mais brilhou. Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, o Papa Francisco, argentino, fã de futebol, relembrou com afeto as ocasiões de encontro em todos esses anos e disse ter orado pelo craque. Na rodada da Liga dos Campeões, teve um minuto de silêncio por Maradona. Guardiola contou que leu um cartaz lá da Argentina no ano passado que dizia: "Não importa o que você fez com a sua vida, Diego, importa o que você fez com as nossas." Isso resume perfeitamente o que esse cara nos deu, disse o técnico do Manchester City.
O português André Vilas-Boas, treinador do Olympique de Marselha, gostaria que a FIFA aposentasse todas as camisas 10 de todos os times e competições. Gary Lineker, artilheiro da Copa de 86, postou em suas redes sociais um vídeo em que brincava com Maradona sobre a mão que fez o gol irregular mais famoso do futebol contra a Inglaterra naquele Mundial. Foi a mão esquerda, disse Maradona. A mão de um eterno e imperfeito gênio, agora a salvo nas mãos de Deus. Pelas oitavas da Libertadores, Palmeiras conseguiu uma boa vitória no jogo de ida contra o Delfim do Equador. O jogo foi lá na cidade de Manta, no Equador. O Gabriel Menino fez 1-0 para o Palmeiras. Aí depois teve um pênalti sofrido pelo Lucas Lima, que o Rony bateu muito bem. O goleiro paradão, ficou só olhando. Zé Rafael ainda vai fazer 3-0 para o Palmeiras. Olha o Zé Rafael, ajeitou para a canhota e o Delfim ainda conseguiu descontar. Gol contra do Ramírez, Palmeiras venceu 3-1. Velozes e curiosos. O GP do Bahrein apresenta desafios únicos na Fórmula 1. Espetacular! O circuito fica no meio do deserto, então não é raro a gente ver um pouco de areia na pista, o que faz com que os carros escorreguem. A largada é no finalzinho da tarde, então durante a prova vai escurecendo e a temperatura vai caindo. O anoitecer do deserto a 300 km por hora. É domingo, 11 da manhã, ao vivo na Globo. Esse aqui é o auge da carreira do Maradona, campeão do mundo com a Argentina em 1986. Daqui a pouco a gente vai relembrar esse e outros momentos marcantes da carreira e da vida desse gênio. Maradona e a camisa amarelinha. Foi assim que o craque comemorou a vitória sobre o Brasil e a classificação para as quartas de final da Copa da Itália em 90. Olha o Maradona que eles estão machucados aí. Enfiou para Canija, fez a finta e Tafarel bateu. E é o gol da Argentina. Mas a relação dele com os brasileiros vai muito além daquela tarde de 30 anos atrás. Vila Fiorito, periferia de Buenos Aires. As imagens em preto e branco do menino Diego registraram o nascimento de um ídolo do futebol mundial. De um Deus de carne e osso para um povo. Maradona foi um semideus do futebol. Com a bola, ele foi um deus. Sem a bola, foi humano. Foram muitos os adversários que esse baixinho, troncudinho e canhoto precisou driblar dentro e fora de campo. Da violência dos marcadores ao vício das drogas. Vimos várias vezes o Deus Maradona, alegre, sorrindo, e o Maradona humano, transtornado, debilitado, doente. Durante essa montanha-russa da vida real, o mundo contemplou um gênio. Alguém que se comparou e foi comparado ao maior de todos, até mesmo quando a bola não entrou no gol. Pelé e Maradona. A tabelinha de cabeça na TV argentina foi o divertido e emocionante capítulo final de uma saga que alimenta a rivalidade entre os torcedores de lá e de cá. Ontem, o rei se manifestou assim: que notícia triste, eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. Nas nuvens, ele já esteve, quando vestiu essa camisa azul e branca com o número 10 às costas. Foram 4 Copas do Mundo. A primeira, na Espanha, em 82, acabou com um cartão vermelho contra o Brasil. E na quarta, nos Estados Unidos, em 94, fez o seu último gol em mundiais e foi afastado por causa de doping por efedrina. No México, em 86, o auge, o título, as atuações, os 5 gols. Contra a Inglaterra, transformou trapaça em graça. Os inventores do futebol podem até se queixar da mão de Deus, mas sabem
que entraram para a história como coadjuvantes desse lance eterno. Na Itália, em 90, foi como o vulcão Vesúvio. Seu temperamento explosivo, somado ao amor dos napolitanos por ele, dividiu o país. Na semifinal, em Nápoles, a Argentina eliminou a Itália no estádio São Paulo, que a partir de agora será rebatizado como Diego Armando Maradona. Na decisão em Roma contra a Alemanha, ouviu o seu hino ser vaiado e, em vez de cantar, xingou os anfitriões. No fim, chorou com a derrota por 1-0. Foi realmente na Copa da Itália que esse lado emocional do Maradona ficou mais exposto para o mundo todo. E essa camisa vai nos ajudar a contar por que o ídolo argentino deixou de ser apenas um gênio da bola e passou a ser uma personalidade polêmica além do futebol. Em 1984, após uma frustrada passagem pelo Barcelona, ele desembarcou no Napoli. E a vida dele, do time e da cidade nunca mais foram iguais. Em campo, o até então modesto Napoli passou a competir com os gigantes Milan, Internazionale e Juventus. Conquistou 2 títulos italianos e uma Copa da UEFA. Eu acho que o Maradona foi o único jogador que me tirou o sono na véspera de um jogo. Nas redes sociais, o Napoli publicou: todos esperam pelas nossas palavras. Mas quais palavras podemos usar para uma dor como a que estamos vivendo? Agora é o momento das lágrimas. E foi toda essa devoção que o colocou num altar com santos e demônios. A máfia italiana e a cocaína passaram a tabelar perigosamente com Maradona, levando o craque a uma suspensão na Itália e a prisão na Argentina. Então eu acompanhei todo o sofrimento do Maradona, né? E acompanhei sofrendo também, porque por muitos anos eu também estava totalmente doente. Ele doente, não dava para prestar atenção, mas os caminhos eram parecidos. Os caminhos de Maradona no futebol começaram no Argentinos Júniors. De lá, foi para o Clube do Coração, o Boca Juniors, onde também em 1997 terminou a carreira. Vestiu as camisas do Sevilha, da Espanha e do Newell's Old Boys. Como técnico, dirigiu a Argentina na Copa da África do Sul e, ultimamente, treinava o Gimnasia La Plata. Aqui, pedimos licença à Igreja Maradoniana e aos súditos argentinos. Mas o Maradona, que celebrou com a amarelinha, foi um pouco nosso também. Adorava o carnaval, o futevôlei nas praias cariocas. Seu grande ídolo foi o Rivelino e o atacante Careca foi o seu grande parceiro. Um dia, o sociólogo argentino Pablo Alabarces escreveu: os brasileiros amam odiar os argentinos. E os argentinos odeiam amar os brasileiros. O Maradona é diferente. Temos admiração, reverência e agradecimento. Aos 60 anos, esse Deus de carne e osso, com acertos e erros, se tornou eterno. A gente agradece a contribuição preciosa que o Maradona deu para gerações, para que a gente pudesse amar ainda mais o futebol, né? Uma boa tarde para você.